Então, pessoal, a gente está aqui no estacionamento em Copacabana para entrevistar a dramaturga Renata Miscari. Olá! Enfim, Rê, vamos começar então. Nossa primeira pergunta é: como se faz um dramaturgo? Então, como se faz um dramaturgo, né? Estava comentando que pergunta difícil, porque eu nunca parei para pensar nessa pergunta. A gente não se faz um dramaturgo, de repente a gente é um dramaturgo, né? Eu só posso responder a partir da minha experiência. Eu acho que para se fazer um dramaturgo é uma coisa óbvia e básica: escrever dramaturgia, escrever teatro. Eu acho que eu tenho mais de 25 peças, sendo que algumas foram um tremendo fracasso de uma temporada, outras que me destacaram como dramaturga. Entre essas peças infantil e adulta, muita cena curta. Então eu acho que se fazer um dramaturgo é escrever. É escrever, não tem outro jeito, sabe? Eu não acho que uma pessoa que escreveu uma peça pode ser um dramaturgo. Eu acho que tem que fazer mais, eu acho que tem que se colocar para jogo, não ter medo de se expressar, não ter medo de se expor, principalmente. Eu acho que é isso, eu acho que como se faz um dramaturgo? Escrevendo e botando a peça em cartaz, né? Porque uma peça de teatro, ela não existe se ela não for pra cena. Aí tem várias maneiras, né? Eu já fiz muita peça com o meu próprio dinheiro, porque eu queria muito mostrar aquele trabalho. Outras com pouco dinheiro, outras com algum patrocínio. Nunca ganhei um patrocínio exorbitante, né? Ou aí comecei a ser chamada para fazer peças por encomenda. Sempre sofro com isso. Mas é isso, eu acho que isso tudo significou o quê? Que eu escrevi, né? Sim. E existe uma formação para um dramaturgo? A minha formação é escrevendo também. Eu sou formada em interpretação pela Unirio, o que foi muito importante porque o meu contato com o teatro, onde eu respirava teatro, sempre fiz cursos muito livres. Sempre fiz cursos muitos cursos livres, né? Tipo curso de leitura de Shakespeare, curso com alguns dramaturgos que vieram para o Brasil, como agora esqueci, um espanhol maravilhoso, vou lembrar. Mas, e fui me aprimorando, né, com outros dramaturgos e fui tentando formar o meu curso. Ver muito teatro é fundamental, as suas diferenças, ler teatro é fundamental e literatura também. Então, acho que é isso. Assim. Você falou que a sua formação ela é em artes cênicas pela Unirio, né? E aí é o seguinte, você acha que seria possível alguém querer ser e poder ser um dramaturgo de sucesso sem ser primordialmente um ator? O fato de você ser atriz te ajudou muito a ser dramaturga? Ou de repente, assim, essa pessoa de repente não viveu teatro, mas ela vive muita leitura, lê muito, Sim, eu acho que isso é possível. Eu acho que, bom, sucesso é relativo, né? Eu acho que reconhecido pode ser uma palavra melhor. Porque eu acho que, principalmente, além de escrever muito, é saber se expor. Eu acho que escrever é se expor, mas eu acho que é uma sensibilidade que se tem, sabe? Encontrar algum lugar ali, uma chave. Toda vez que eu escrevi para mostrar um trabalho para alguém, me ferrei. Toda vez que eu escrevi com uma coisa do meu coração, sabe? Sem me preocupar se alguém vai gostar ou não. Não sei se deu certo, mas pra mim deu mais certo. E você tem, o que te inspira, assim? Tem alguém que você se inspirou, alguém que quando você via brilhava teu olho? Alguém... Em relação à dramaturgia ou ao ator? A dramaturgia. Dramaturgia, sim. Eu gosto muito de realismo, né? Assim, de peças de início, meio e fim, de história. Eu gosto muito dos argentinos. E de dramaturgos, brasileiros. Eu sou muito fã do Nelson Rodrigues. É meio óbvio isso, mas é como você falar que é fã dos Beatles, né? Mas ele é muito bom. Eu gosto muito do Eduvaldo Viana Filho. Adoro. Acho que rasga coração. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito dos dramaturgos contemporâneos. Eu acho que a gente está com um time muito legal, né? Eu gosto muito do Eugênio O'Neill, Harold Pinter. São minhas inspirações. Daniel Maquiva, que escreveu Inonite, pra mim é uma puta dramaturgo. O que eu acho assim, todos esses que eu citei, eles são realistas, não necessariamente com cronologia realista, mas assim, diálogos, sentimentos, expressões, assim, como a maneira como os personagens se expressam, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de falar do pequeno para falar do grande, sabe?
Isso me inspirou a partir das minhas relações de vida, principalmente com família, né? Que família é um prato cheio. E tudo que eu observo, tudo que eu vivo, muitas vezes é uma coisa que eu não consigo resolver na minha vida pessoal, eu resolvo na escrita, né? Eu sou super bem resolvida na escrita, mas na verdade são lacunas que na minha vida pessoal eu não consegui preencher. Então seriam temas, né? Assim, você pensa em tema, algum tema que você curte muito se relacionar, ou isso não tem importância? Eu acho sim que tem temas que eu tenho muito mais fluidez do que outros. Assim, os meus temas que eu tenho mais fluidez são coisas da vida, do nosso dia a dia, que parecem ser simples, mas não são, ou de situações entre os outros. Por exemplo, agora eu estou vivendo a maternidade, meu relacionamento para mim é um prato cheio, mas não de uma maneira óbvia, assim. Qual é uma maneira que está mais obscura, mais oculta? Encontros. Eu adoro escrever sobre embates, uma pessoa é uma coisa, a pessoa é outra. O que dá quando essas pessoas se encontram, sabe? Falando um pouquinho sobre isso, você falou sobre as peças de encomenda, né? E aí, assim, como você tem uma encomenda, não é algo que vem de um desejo seu, né, de escrever, de pôr para fora algum assunto. Você recebeu essa encomenda. Como é que você lida com isso? Assim, como é que é a facilidade? Eu só consigo escrever se esse tema bate em mim. Ou se eles me pagarem 50 mil reais. Não, mentira. Que também bate em você. Não, mentira. Eu já topei por menos e me arrependi. Porque é isso. Se a encomenda não for um tema que for muito bom, muito importante pra você, ou não vale a pena, ou tem que ser 50 mil reais, entendeu? Já houve rejeição de proposta, assim, eu não vou fazer essa peça. Não, quando eu topei fazer por um pouco de dinheiro, mas que não era tão a ver comigo, eu, me perdi a minha identidade, entendeu? Acho que a encomenda é muito sofrido, né? Porque não vai ficar do jeito que você imagina. A não ser que você confie muito nessa pessoa. Então, eu já fiz encomendas que eu me arrependi, outras que eu não me arrependi de ter feito o texto, mas o espetáculo eu não gostei quando eu vi em cena. Sim. Eu senti falta de uma direção que falasse mais comigo. E encomendas em que eu não... Enfim, eu acho que tem que ter uma afinação muito grande com quem te pede e com a direção. Você costuma ter esse contato com os diretores? É fundamental, assim, o que eu entendi nesse momento da minha vida é assim, quando a pessoa me encomenda uma coisa e ela te fala, de quem vai dirigir essa pessoa, eu falo, essa pessoa eu confio, vambora. Aí eu falo assim, se essa pessoa não for mais dirigir, eu tenho que decidir junto quem vai dirigir. Participar da decisão de quem vai dirigir. Porque, atual. Infelizmente, um texto pode perder toda a potência se a direção não souber entender o que ele fez. E o Domingos de Oliveira fala muito isso. O Domingos de Oliveira uma vez já olhou pra mim e falou assim, nunca dirige os seus textos, não deixa a pessoa dirigir, porque é um desastre. E aí, às vezes, eu falo, putz, por que né? Só que eu já até dirijo algumas coisas, eu tenho muita vontade de dirigir, mas às vezes não dá um tempo, né? Não dá a vida e tal. E nem sempre a pessoa que me chama pra escrever quer que eu dirija, né? Eu acho um tesão dirigir os meus textos, assim, eu quero ver se eu faço mais isso. É um projeto. É um projeto. Você algum projeto que você, tipo assim, escrevi, dirigi, gostei, inesquecível? Tem. 2 projetos que eu tenho o maior orgulho de dizer que são os Sapos. Estreou em 2013, está em cartaz até hoje, vai virar filme, vai virar longa. Que associação, né? E Silêncio, que é um jantar judaico com a Suzana Faini. As 2 peças dirigi com uma parceira que é a Priscila Vítica, que aí também é legal, porque é uma pessoa que eu confio e a gente dialoga em lugares diferentes da direção. Eu vou mais no psicológico, eu vou mais na direção de ator, no minucioso. E ela vai mais na parte física do corpo e tal, e a gente faz uma união legal. Que legal. E agora sim, uma última pergunta, tá? Que é uma grande curiosidade para a turma, para a nossa turma de licenciatura em teatro, que é como vive um dramaturgo? De pijama. É mais ou menos isso. Cara, é uma pergunta muito difícil, porque assim, um dramaturgo vive segurando pratos, eu acho. Um dramaturgo, eu acho, da minha geração. O que eu considero assim da minha geração? Da minha geração, do meu estágio. Qual é o meu estágio? Eu acho que ainda tenho que alcançar algumas coisas para ter uma estabilidade e tal. E também já passei de uma fase. Me sinto que eu estou na fase do meio. E que é uma fase muito perigosa, porque é uma fase que eu tenho que saber o que eu vou fazer, tenho que saber escolher. Porque ou eu vou por um caminho totalmente que não tem mais a ver comigo, ou eu me reconecto comigo. Que eu sinto que eu estou nesse momento, assim, de voltar a algumas casas, sabe?
Então, assim, eu vivo segurando pratos, assim, malabarismo, porque a gente está num momento de crise, a gente não está ganhando muito dinheiro. Então eu acabo aceitando escrever um trabalho por menos porque eu tenho paixão, mas isso não paga. Então sabe? Então eu tenho que fazer vários trabalhos. E nesse momento eu não consigo trabalhar só com teatro, eu vou para o audiovisual, onde as coisas estão mais estáveis do que no teatro. E então acaba que às vezes, porque o audiovisual te dá mais uma segurança, às vezes que o teatro fica um pouco mais de lado, porque você tem que pagar as contas. Então, assim, é uma segurar pratos, entendeu? E você dá aula também, né? E eu dou aula. Então, é isso, tá? É o pratinho da aula, é o pratinho dessa peça, o pratinho tal. Eu acho que tudo dentro desse universo, né? Tudo dentro desse universo. Do teatro, ou da dramaturgia, ou do cinema. Não, eu vivo dentro desse universo, né? Mas eu quero dizer que vive na emoção, entendeu? Porque, assim, eu também tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de viver uma nova equipe. Então eu tô aprendendo a dizer não. Porque assim, eu quero ter mais tempo para uma coisa, fazendo menos outras coisas, entendeu? Mas eu não consegui ainda. Eu estou tentando, sabe? Quem sabe numa próxima entrevista eu vou falar, olha, eu estou agora só. Entendeu? Mas eu ainda tenho a necessidade de, quando a coisa me encanta, eu acabo topando, aí eu vejo, caramba, mas que horas que eu vou escrever isso? Não tenho hora. E aí vou perdendo prazo, entendeu? Aí vira aquele prato ali e tal. E eu tenho que. E tem alguma hora que isso tem que. Vamos parar com isso, entendeu? E eu acho que eu tô num momento que eu já tenho essa consciência, falta partir pra prática. É um processo, eu acho, tudo, né? Assim, acho que você entra nesse. Hoje mesmo eu falei uma coisa que eu tinha topado há um tempo atrás, fazia por X, eu falei, cara, não dá, tem condições, eu tenho um filho agora, vai fazer 1 ano. Isso dá um amadurecimento profundo de falar, não tem como, é prático, entendeu? Se eu não pagar a creche do meu filho, ele não tem como. Então, assim, eu tenho que começar e isso é uma coisa muito louca na dramaturgia, porque a gente também está vivendo um momento de crowdfunding, de galera fazendo. Então você vai deixar de fazer, você vai deixar de estar junto nesse movimento de fazer mesmo assim. Então assim, eu tenho que estar sempre, olha, eu vou fazer, mas também não tenho um mínimo, mas eu também tenho que ceder. Então assim, eu tô no meio, sabe? Mas a gente também não pode, porque escrever não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria escrevendo. Então é uma dedicação, é um tempo, e é erro e acerto. Então eu acho que a gente tem que saber. Então é isso. Um dramaturgo vive naquele com emoção, sabe? Mas assim, eu acho que é o estágio que eu tô. Talvez eu espero que daqui a pouco eu esteja um pouquinho mais sei lá. Entendeu? Eu espero, assim. Ri, agradecer muito. Obrigada, gente. Olha. Conseguimos, né? Conseguimos na garagem do estacionamento. Na garagem, tentamos fazer um restaurante, não deu certo. A garagem. Dica, né? Faça uma entrevista na garagem. Dá tudo certo. A luz é ótima, o som deve ser ótimo. Dá um eco, né? Dá um eco gostoso. Então é isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.